Hoje, turma, nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais, só que em sua forma reduzida. A gente vai precisar do conhecimento sobre as formas nominais do verbo, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. As orações subordinadas em sua forma reduzida, elas não apresentam a conjunção introdutória e elas também apresentam o verbo da oração subordinada em uma das formas nominais e classificam-se da mesma forma de quando elas estão desenvolvidas. Então, se ela era comparativa, ela vai continuar sendo comparativa, só que em sua forma reduzida. Vamos entender como isso funciona? Orações reduzidas. São orações construídas com as formas nominais do verbo, infinitivo, possui a terminação em R, gerúndio, terminação em NDO, e particípio, terminação em ado ou ido. Sem a necessidade da conjunção. Então, na forma reduzida, a conjunção não vai aparecer. Nem a conjunção, o pronome relativo que introduz, ou até uma locução, né? Não vai aparecer nada que ligue a oração subordinada à oração principal. Para facilitar a classificação de uma oração subordinada reduzida, é recomendado antes desenvolvê-la. Para isso, deve-se introduzir no período a conjunção adequada. Então, se na forma reduzida não tem a conjunção, quando eu desenvolvo ela, a conjunção aparece, o verbo não fica em forma nominal, o verbo fica conjugado em um tempo do modo indicativo ou do subjuntivo. Aí, quando eu reduzo, o verbo dela fica sempre em uma forma nominal e a conjunção não aparece. Só a classificação que fica sendo a mesma. As orações subordinadas adverbiais reduzidas, elas podem ser reduzidas de 3 formas, assim como as adjetivas. Elas podem ser reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio e também reduzidas de particípio. Bem, aqui nós temos uma tabela com todas as classificações que nós estudamos e que nós vamos ver agora na forma reduzida. Então, nós já sabemos que as orações subordinadas adverbiais se classificam em causais, consecutivas, condicionais, concessivas, comparativas, conformativas, finais, proporcionais e temporais. Aí aqui tem todas as circunstâncias, as funções que elas assumem na oração, a gente já estudou também. E do lado tem um exemplo de cada uma delas, tá bom? Não vou ler esses exemplos agora, porque depois eu vou deixar essa tabela. Oração subordinada adverbial desenvolvida e reduzida. Como eu falei anteriormente, uma oração subordinada adverbial pode ser desenvolvida e pode ser reduzida. Desenvolvida é quando ela apresenta o verbo da oração subordinada flexionado em um tempo, um modo, e a presença da conjunção que indica a circunstância que nós classificamos essa oração. E quando ela está na sua forma reduzida, esse verbo da oração principal ele não vai estar flexionado em um tempo, ele vai estar em uma forma nominal. E essa conjunção também não vai aparecer, mas ela vai continuar sendo classificada da mesma forma que ela era classificada quando estava desenvolvida. Vamos analisar esse exemplo aqui que vai ficar melhor explicado o que eu acabei de dizer. Quando chegou, a menina estava feliz. Lembre-se que a presença dessa vírgula aí é porque a oração subordinada adverbial veio na frente da oração principal. Se a oração subordinada adverbial vier na frente da oração principal, tem sempre uma vírgula. Se fosse o contrário, não teria. Falamos isso quando nós estávamos estudando sobre as orações subordinadas substantivas ainda em sala de aula, presencial. Mas observe, quando chegou é a oração subordinada adverbial temporal. Como é que essa oração aí vai ficar reduzida? Vai ficar da seguinte forma, ó. Ao chegar, olha o verbo chegou que está lá no pretérito, né? Perfeito do indicativo. Ação concluída, terminada. Ele estava flexionado no tempo. Agora ele não está mais flexionado em um tempo. Agora ele está numa forma nominal, que é o infinitivo aí, ó. Chegar. Ao chegar, a menina estava feliz. Aquela oração lá em cima a gente chama de desenvolvida. E essa aqui de baixo é que a gente chama de reduzida. Ela vai continuar sendo temporal, professora? Ela vai continuar sendo temporal. Oração subordinada adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. A oração ficou menor, mas o nome se estendeu, não é? Porque aí vai aparecer também a classificação da redução. Reduzida de infinitivo. O mesmo nome acrescenta embaixo só a classificação da redução.
Ok? Deu para entender? Aqui tem uma amostra das orações subordinadas adverbiais reduzidas que nós vamos ver mais aqui detalhadamente depois. Aí elas podem ser reduzidas de infinitivo, reduzida de gerúndio e reduzida de particípio. A função de uma oração subordinada adverbial é sempre a função de adjunto adverbial. São os adjuntos adverbiais que originam as orações subordinadas adverbiais. Então, a função é sempre a mesma aqui. E do lado também tem um exemplo para a gente observar. Do infinitivo. A fim de ser aprovada, estudo muito todos os dias. A fim de ser aprovada. Qual é o verbo aí da oração subordinada adverbial? É o verbo ser, né? E perceba que ele está no infinitivo lá, ó. A fim de ser aprovada. Ok? Conseguem perceber aí o verbo no infinitivo da oração subordinada adverbial? Se o verbo da oração subordinada adverbial está em uma forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio, aí essa oração subordinada não está na sua forma desenvolvida, ela está na sua forma reduzida. O mesmo vai acontecer com a segunda, ó. Estudando muito, conseguirei aprovação. Estudando. Olha lá o verbo da oração subordinada em uma forma nominal, que é o gerúndio, né? Ação acontecendo. Dedicada aos estudos, conseguirei aprovação. Dedicada aos estudos. Dedicada, ação concluída, terminada, particípio, em uma forma nominal. Entenderam como é que apresenta a forma reduzida e como é que apresenta a forma desenvolvida? Vamos observar agora algumas classificações já dentro da redução das adverbiais. Vamos começar pelas orações adverbiais reduzidas de infinitivo. Infinitivo é quando o verbo está em sua forma infinita, terminação a, i, o. Lembram disso? Olha o exemplo. Apesar de estar machucado, continua jogando bola. É uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo. Perceba lá que o verbo da oração, ó, apesar de estar, o verbo estar, que é o verbo ser no caso, ele está na forma nominal, que é o infinitivo. Essa oração aí é uma oração subordinada adverbial concessiva, o que significa dizer que a gente pode desenvolver ela, colocar uma conjunção concessiva aqui e ela vai ficar em sua forma desenvolvida. Mas aqui no que a gente está observando agora, ela está na sua forma reduzida, tá bom? Sem estudar, não passarão. Oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo. O verbo aí da oração subordinada adverbial é o verbo estudar, também numa forma nominal, que é o infinitivo. Essa daí seria condicional. Como é que ela ficaria se a gente desenvolvesse ela? Tentem fazer aí, como é que seria? Não passarão se, coloca uma condicional aí, né? Uma conjunção adverbial condicional, o se. Então, não passarão se não estudarem. Poderia ser, porque o verbo, lembra que o verbo tem que se flexionar para um tempo, um modo e uma pessoa. Ele não fica em uma forma nominal. Então, podia ser sem estudar, sem estudarem, não passarão. Ok? Essas aqui são reduzidas de infinitivo. O verbo da oração subordinada adverbial aqui, eles estão no infinitivo. Vamos observar agora algumas em que o verbo da oração subordinada adverbial ele está no gerúndio, que é a ação acontecendo, terminação NDO. Estudando, você aprenderá em pouco tempo. Oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio, tá? Estudando é o verbo da oração principal, aí a oração está composta apenas por um verbo. Professor, um verbo sozinho pode ser uma oração? Pode, já falamos sobre isso também em algum momento em nossas aulas, né? Estudando, você aprenderá em pouco tempo. Olha lá, estudando o verbo na forma nominal, que é o gerúndio. E essa oração aí também ela era condicional, né? Então, se a gente fosse desenvolver ela, poderia ser caso estudasse, né? Você aprenderia, ou caso estudasse, você aprenderá em pouco tempo. Caso estude, tem que ser no presente, porque o verbo da OP está no presente. Caso estude, você aprenderá em pouco tempo. Então, lembra, para desenvolver, você tem que tirar o verbo da forma nominal, colocar ele um tempo em um modo, ou do indicativo ou do subjuntivo indicando uma pessoa, dependendo da OP, e colocar a conjunção de volta. Para reduzir, faz o oposto disso. Estando adoentado, não saí de casa.
Oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. Estando adoentado. Olha aí o verbo estudar no gerúndio, tá bom? E ela é causal, porque indica a causa da OP. Para eu desenvolver, só colocar uma conjunção causal aí entre elas duas, né? No começo, no caso, porque a subordinada está no começo da oração. As orações adverbiais reduzidas de particípio. Particípio, que forma nominal é essa? Já sabemos também. O particípio é quando a ação foi concluída, terminada, não é? Concluído o trabalho, sairia. Oração subordinada adverbial condicional reduzida de particípio. Qual é o verbo aí da OP que está no particípio? Concluído, não é isso? Concluído. Surpreendidos pela chuva, correram para casa. Oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Surpreendidos, não é isso? Surpreendidos pela chuva. Surpreendidos é uma ação terminada, acabada já, por isso que é particípio. Ok? Facinho, todo mundo entendeu?